Motivação. Algumas pessoas dizem que a motivação está associada a algo que você gosta. Outras pessoas dizem que a motivação ela não existe. Basta você ter disciplina o suficiente que as coisas vão fluir. E assim, as duas opções, elas não estão erradas. Porque, na verdade, o nosso cérebro, quando conclui uma determinada tarefa, ele manda uma determinada recompensa. E essa recompensa é em alguns hormônios, como dopamina, serotonina, noradrenalina, entre outros. Nesse sentido, quando você tem disciplina, você se sente uma pessoa que é capaz de conquistar os seus objetivos, uma pessoa forte. Então, por mais que você não esteja motivado, mas a sua disciplina foi capaz de superar algo que você não tinha motivação, e no final das contas, você teve uma recompensa, que é a recompensa através dos hormônios. Só que, eu acho que, antes de tudo isso, de todas essas teorias, de todas essas ideias, tem uma coisa que é muito mais importante que isso. É o exame. A gente tem que ver por que a gente não está motivado. Por exemplo, tem gente que tem dificuldade com matemática. Pensa comigo. Você só vai precisar entender. Você não vai precisar criar nada. Você não vai precisar inventar. Você não vai precisar deduzir. Você só precisa entender. É o mínimo. E quanto mais você entende, mais você compreende, mais capacidade de raciocínio você tem. Então, por mais que você não gosta, você tem que se olhar no que você vai ser se você realmente adquirir aquilo. Porque, ó, basicamente é assim, ó, as pessoas falam basicamente que se você quer ser alguma coisa, você tem que já ser isso agora, que no final das contas você vai gerar. Você não gosta de matemática, mas fala assim, eu não vou repetir mais isso, porque eu acho que matemática é muito importante. Eu seria uma pessoa transformada se eu souber matemática. Porque matemática, ela estimula o córtex pré-frontal, traz uma ideia mais racional diante do discernimento das situações e não me coloca em situações conflituosas. Me consegue trazer um estágio de consciência onde eu consiga evitar e solucionar problemas. Então, teoricamente, eu falei assim, não, esse negócio aí é fantástico. Eu vou conseguir resolver meus problemas. O que era negativo agora passa a ser a solução da minha vida. Então, só basta a gente olhar de um ângulo diferente. E assim, tem coisas que a gente realmente vai ter que fazer um malabarismo. Mas, mesmo as situações difíceis que a gente passa ao longo da vida, ela vai criando uma casca, uma armadura. A gente vai ficando forte. A gente passa diversos obstáculos, várias pancadas ao longo dele, e cada pancada é mais a resistência que a gente vai adquirindo. É igual ir pra academia. Você precisa quebrar os músculos, ali bater e forçar, forçar. No outro dia vai doer, doer. E aí chega um momento que você vai aumentando a sua massa muscular. Você vai criando ali a armadura. E o psicológico e o mental tem vários bloqueios. E a gente precisa superar. Eu acho que um dos principais é o vitimismo. Na verdade, essa colocação da gente como se fosse o centro, como se a gente fosse ali o foco de tudo, que tudo teria que ser da nossa vontade, nos impede de crescer. A gente tem que saber que as coisas acontecem independente dos nossos desejos. Temos que apenas viver da melhor forma possível. E assim, ao longo da vida. Quando a gente acha que o mundo nos deve alguma coisa, a gente começa a se sentir como se a gente tá ali e só tá aguentando pancada. Mas a realidade é que existem muitas pessoas abaixo da gente, em condições, assim, terríveis, quando a gente olha realidades distintas. E a gente é ingrato. A gente não consegue valorizar o que a gente conquistou, aonde a gente tá, com quem a gente tá. O sentimento de ingratidão é que gera isso. A gente tem que ser grato por mais um dia de vida, por poder respirar, por poder ter os membros, pernas e braços para poder executar tarefas, por ter a nossa saúde. Ok, a gente não tá numa mesa lá entre a vida e a morte. Então, a gente acha que o mundo, que as pessoas devem fazer atividade que coloquem a gente num estado mais proativo, né? E na verdade, a gente não depende dos outros, a gente depende da gente. A motivação tá aqui, na nossa mente, e é por isso que a gente vai chegar onde a gente quer. Porque só depende de nós, não depende de outro. A gente cria e constrói o que a gente quer. Porque é tudo mental. E basta a gente ter essa noção que as coisas, os ângulos, serão vistos de forma diferente e a gente começa a superar os pequenos. A gente não vai chegar e resolver o problema da montanha, mas a gente pode resolver o problema do pequeno obstáculo. Devagarzinho, a gente vai resolvendo com muita paciência. E no final das contas, às vezes a gente tem outras coisas para resolver, já muda o foco, a gente que é experiência, né? A gente adquire uma experiência aqui, outra ali, outra lá, e aí aquilo vai nos colocando em outras direções, tá? A gente tá aqui para viver muitas coisas boas e as coisas ruins também. E essas coisas ruins nos deixam cada dia que passa mais forte. E é isso o objetivo. Então, a motivação, ela não tá ali, né, lá, ela tá aqui na nossa mente. A gente cria ela, tá? Porque ela é mental, ela não é física. A gente cria e supera todos os nossos traumas, basta usar a mente.